Olá, pessoal. Mais um Tomando Posse da Unção para você. E eu estou aqui hoje com Adélia Souza, minha amiga. Muito mais que amiga, né, Adélia? São muitos anos. É É um prazer verdade. ter você aqui comigo. E é um prazer estar contigo nesse bate-papo hoje. Mas nós vamos saber quem é a Adélia Souza hoje, o que ela faz. O prazer é meu, Zezé. É uma honra estar aqui com você, né? E partilhar um pouquinho da minha história, daquilo que, né, nós fazemos, às vezes, muitas vezes no oculto. E é uma honra mesmo, né? São muitos anos, né, de conhecimento, né? É verdade, E Adélia. acho que hoje a gente vai ter aqui um momento bem, bem especial. É verdade. Nós vamos compartilhar tudo com vocês. Fala um pouquinho de você. Quem é a Adélia? Bem, eu sou de Belo Horizonte, né? Sou mãe, por enquanto sou mãe solo. Tenho 43 anos. Sou, neste momento, empresária no ramo da beleza e estou também desenvolvendo um perfil de coach, né, de treinamento de mulheres, palestras e desenvolvimento de mulheres. E, nesse âmbito todo, eu vim para Portugal quando eu tinha 25 anos e estou cá há 19 anos, que era para ficar aqui 2 anos, mas estou cá há 19 anos. E estamos aí trabalhando, desenvolvendo e crescendo nesse país. Maravilha. Adélia, você também é cristã, né? Você concilia seu tempo com o cuidado da filha, né? É verdade. Como é que é isso? Porque a profissão dela requer muito tempo, né? E É verdade. investimento, e não é fácil. E ela é uma excelente profissional, ela é daquelas assim ao extremo, né? Ela é perfeccionista em tudo que ela faz, né? Que eu conheço o trabalho dela e é excelente. Então, como é que você gera isso tudo? Então, Zezé, eu sou evangélica, né? E agora a gente está com um trabalho, né, novo, com uma igreja nova. Eu fui de um ministério há muitos anos. E agora estamos com um trabalho novo numa igreja nova que veio do Brasil, que é a igreja onde eu nasci, né? E onde eu lá também tenho liderança, faço parte de uma liderança. E é um trabalho que a gente vai fazendo, conciliando as duas coisas ao mesmo tempo. É trabalhoso, né? Sim. Porque eu tenho a estética que me toma um pouco de tempo. Eu não atendo só em Portugal, eu atendo fora também, principalmente na Suíça. Então, eu, por enquanto, estou fazendo todos os meses na Suíça. E é assim, é um vai e volta Meu e Deus. vem uma logística bem grande, porque tem que conciliar a igreja, tem que conciliar a minha casa, tem que conciliar um negócio. Atualmente eu estou trabalhando sozinha, mas eu tinha equipa. Então, assim, é muito trabalhoso, mas é muito divertido ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa que gosto de coisas novas, gosto de investir, gosto de estudar, gosto de aprender, gosto de conhecer pessoas novas. Então, o tempo todo eu estou conhecendo pessoas novas, seja aqui em Portugal, seja na Suíça. Então, para mim, é desgastante em partes, mas também é bom porque eu estou sempre em contato com mulheres e com pessoas. E você chegou a ter experiência com mulheres, a cuidar de mulheres na igreja, ou você não passou essa fase? É assim, na verdade, por que eu comecei a tratar de mulheres? Em 2018, eu tive um problema de sentimental, né? Sim. E esse problema sentimental me fez enxergar algo em mim que eu não conseguia enxergar. Na verdade, essa pessoa falou algo para mim que eu nunca ouvi de ninguém. Sim. E quando eu ouvi aquilo, aquele relacionamento acabou, eu fui muito abaixo, né? Eu tenho um histórico de vida bem grande, de muitas coisas que aconteceram na minha vida, mas aquilo em especial me deixou muito embaixo. E eu, para não voltar ao quadro de depressão que eu tive pós-parto, eu pensei, eu tenho duas alternativas. Ou eu mudo e transformo aqui alguma coisa, ou eu vou voltar para o mesmo estado que eu já tive, que é de depressão. E o mais interessante, Zezé, é que quando eu descobri esse lado meu que eu não sabia que eu tinha, Sim. eu quis tratar. Né? Eu falei, não, eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. E eu comecei uma jornada de tratamento, de desenvolvimento pessoal, de PNL, com coach, com psicólogo. E
nisso, eu também comecei uma busca com Deus. Deus, eu não vim aqui só para comer arroz e feijão e trabalhar e ter filho e viajar. Eu vim aqui por um propósito. Algo tem que me mover para me estar na Terra. Sim. Eu não vim aqui só por acaso. Eu não nasci por acaso. E aí, nessa descoberta de quem eu sou, né, as minhas forças pessoais, quem que eu sou na personalidade, o meu perfil comportamental, quem eu sou na minha personalidade, eu descobri também um chamado. Uau. Que Deus sempre falou comigo, mas eu nunca tive atenção para isso. E nessa descoberta de quem é a Adélia, Deus começou a me mostrar que nas áreas que eu fui mais atacada, nas áreas que eu fui mais atingida, nas minhas dores, Deus estava me tratando para tratar mulheres. Meu Deus. Então, assim, aí, em 2024, meu pastor veio para cá, o pastor que eu tinha do Brasil veio para cá, para Portugal, e fizemos um encontro, né, dos antigos membros dessa igreja, e essa igreja se formou. Só que quando ele falou para mim sobre o encontro, algo ardeu dentro do meu coração. E quando ardeu no meu coração, eu ajudei ele a fazer tudo. Eu peguei tudo para fazer. Nós fizemos um evento onde teve 60 pessoas. Eu organizei tudo para ele, porque ele estava no Brasil. E o meu coração ardendo, e eu não sabia o porquê. Eu tinha acabado de sair do outro ministério, estava me tratando, estava passando um vendaval na minha vida, porque eu também me relacionei com outra pessoa de dentro da igreja. A gente estava noivo, eu terminei o noivado. E a minha vida estava assim, de cabeça para o ar. E eu só chorava naquela altura. Zezé, foi um momento que eu só chorava. Eu não estava conseguindo ficar em igreja nenhuma. Eu não estava conseguindo trabalhar. Meu trabalho, eu não tinha concentração com a minha equipa. E ninguém podia saber. Ninguém podia saber. Meu Deus. Eu só chorava. E a única pessoa que eu contava, assim, algumas coisas era minha irmã. Né? Porque eu sei que muita coisa que eu conto, tudo que eu conto para ela fica entre nós. Ela é minha intercessora e ela vai ver esse podcast. Ela sabe que ela é minha intercessora. Vai ver mesmo. Ela sabe que ela é minha intercessora, minha irmã. Então, assim, ela sempre falava comigo: você tem uma unção, então você tem um chamado. Te prepara, Deus tem algo sobre isso, tudo que você está passando. E aí começou, e quando ele contou para mim o ministério que ele queria trazer para cá, contou tudo como foi, eu me apaixonei. Eu falei, não, eu quero isso. E assim começou na igreja. E aí, isso começou em novembro, a igreja, né, começou em novembro. Em janeiro, eu fiz um evento para mulheres chamado A Mesa, que foi aí que começou tudo sobre cuidar de mulheres. Meu Deus. O ministério com um chamado e um propósito, que é cuidar de mulheres. Na verdade, você já tinha o chamado, você não sabia que tinha esse chamado. É verdade. Aí, o que acontece? A gente passa momentos de dor, precisa ouvir uma crítica que doa, para a gente poder dar um passo, para a gente poder avançar. É verdade. Porque a crítica que nos dói é o que nos faz crescer. É verdade. É verdade. E eu me lembro, Zezé, que era tão interessante que todas as vezes que uma cliente precisava de falar algo comigo confidencial, ou ela queria uma palavra amiga, Deus desmarcava a cliente próxima a seguir, para me ter mais tempo com aquela cliente. Todas as vezes. E eu custei identificar isso. Custei. Hoje, quando desmarca, eu falo, tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso. E era tão interessante, Zezé, que eu já cheguei a ter uma cliente de manhã e todas as minhas clientes, depois dessa cliente, desmarcar até o período das 3 horas da tarde. Meu Deus. E eu ficar com essa cliente de 9 da manhã até 1, 2 da tarde conversando, e ali ela chorava, ela se abria. Muitas das vezes a gente chorava. Então já havia isso em mim. Deus já me mostrava que você tem que cuidar de mulheres. Eu te coloquei na beleza. Não é só para tratar o físico, né, o fora, o externo, sim, mas também o interno. Só que eu não sabia nem cuidar de mim. Oh, meu Deus. Eu não sabia nem cuidar de mim. Então, assim, eu tive que aprender a cuidar de mim. Mas ela estudou para isso, gente. Hoje ela estudou. Então, eu tive que aprender no momento de dor, naquele fim daquele relacionamento, uns problemas que eu tive também, né, sobre a educação da minha filha. Eu também estava
né? A educação dela, eu estava errando muito, falhando muito como mãe, uma mãe muito ausente. Então, esse momento fez com que eu voltasse para dentro de mim, me capacitasse, conhecesse a Adélia e me capacitasse para hoje ser uma desenvolvedora de pessoas, uma pessoa que ajuda as pessoas emocionalmente, né? Que a gente, quando trabalha com terapia, com desenvolvimento pessoal, a gente tem que estudar sobre a mente daquela outra pessoa, sobre feridas, sobre coisas que eu passei, né? Só uma palhinha do que eu passei. Eu já quase morri várias vezes. Meu Deus. Então, assim, eu nasci num lar totalmente, né, desestruturado. Então, tive que rever isso tudo dentro de mim e aprender com isso tudo, que isso não era para me matar, não era para nada, que não era diferente de ninguém, era simplesmente para ajudar pessoas que estão no lugar que eu estava ou no lugar pior do que eu estava, né? Então, hoje eu tenho a convicção e a certeza que é isso tudo junto, a estética junto com o chamado. Amém. Amém. Com o propósito. Geralmente, quando você vai cuidar de alguém, você já vai pensando, né, no interior da pessoa também. Também. E é tão engraçado que, normalmente, quando eu comecei na área da estética, às vezes os clientes nem me conheciam. A primeira sentada comigo ali, ou em gabinete, elas já começavam a se falar, ou pedir conselho. E muitas das vezes choravam, se abriam, sabe? E sempre foi assim, desde o início. Elas contavam, às vezes seguia, né, aquele conselho que eu dava. Muitas das vezes eu dava um conselho, até às vezes para aquela pessoa, naquela área que eu precisava de mudança, mas a mim mesma eu não conseguia melhorar. Mas eu dava o conselho e ela praticava, e depois chegava lá e falava: olha, Adélia, eu fiz aquilo que você me pediu, nossa, foi ótimo, foi muito bom, melhorou, assim, tá, sabe? Então, assim, já havia, né, esse propósito, esse chamado na minha vida, já havia. E pelo tempo que eu te conheço, Adélia, você é uma mulher que gosta muito de estudar, de estudar, e está sempre reciclando na área dela. E eu sei também que você foi para o Brasil. Você quer contar um pouquinho do que você foi fazer no Brasil? Quero. Porque está surgindo coisa nova. É verdade, Zezé, vem coisa nova por aí. Então, Zezé, 2018, né, eu comecei a fazer essa jornada de autoconhecimento. E aí eu me apaixonei pela área do conhecimento intelectual das pessoas, desenvolvimento humano, sobre a parte de PNL, sobre a parte de neurociência. Eu me apaixonei porque transformou a minha vida, sabe? Transformou minha caixinha. Eu tinha uma caixinha quadrada onde eu pensava daquele jeito, eu não queria mudar, não sabia como mudar. Quando as pessoas me falavam alguns comportamentos que eu tinha, eu não aceitava, porque eu estava dentro de uma caixa. Então, quando você sai de dentro de uma caixa, você vê que o mundo lá fora tem muito mais coisas do que aquele quadradinho que você enxergava, né? E aí eu comecei a estudar. Fiz vários treinamentos com várias pessoas que estão bem posicionadas no mercado. E eu fui num evento. Eu já estava estudando PNL, já estava estudando, fazendo cursos online. E eu fui num evento e me apaixonei pelo método que eles desenvolveram. E foi o ano passado. Foi em 2024, 25. E aí eu apaixonei pela Evo, método Evo. E comprei, né, um curso de coach, desenvolvimento humano e desenvolvimento intelectual e perfil comportamental. E comecei uma jornada de estudos. Nós fomos 6 meses de estudos. Nós estudamos mesmo com prova, com teste, com prática entre nós. E eu fui no Brasil, fui para a formatura, né? Hoje eu sou formada como coach, sou formada como desenvolvedora de pessoas. E eu fui para essa formatura para participar, né, com a Evo, conheci a Evo de perto, porque eu só conheci online, né? E me apaixonei, foi um evento maravilhoso, tinha 1.500 pessoas naquele lugar. Lá a gente conheceu gente de tudo quanto é estado, tudo quanto é país. Eu era a única de Portugal. Para mim foi uma honra, porque eu fui representar uma nação, né? E sabe o que é mais interessante, Zezé? Lá no Brasil,
Quando eu fui agora em março, nessa formatura, quando eu voltei, aconteceu algo bem especial na casa de um amigo meu que também é da EVO, que eu conheci na EVO, e fui passar uns dias com ele de férias lá na casa dele, lá em Guarapari. Uau! E lá... Na minha cidade. Eu sou do Espírito Santo. Que legal! Eu gosto muito de Espírito Santo, que é, né, pertinho de Belo Horizonte, então, assim, a praia mais perto de Belo Horizonte. E lá houve um momento também de desenvolvimento na família toda. Uau! E eu não entendi por que eu ia para lá. Porque fui para lá. Porque eu fui para o Brasil para minha formatura e meu intuito era ir para Maragogi, de férias, para conhecer. E deu tudo errado. E, de repente, fui parar em Guarapari. Chegando em Guarapari, eu falei, Deus, o que eu vim fazer em Guarapari? Deus mudando planos. O que ela foi fazer em Guarapari? Gente, praia. Uma excelente praia. O que ela foi fazer? Mas foi trabalhar para o Senhor. Foi trabalhar para o Senhor. Mas não estava no meu plano. Não é Sim. falar mal que, Guarapari. Sim. Não era isso. Porque o meu projeto era Maragogi. Depois tentei ir para o Rio e não deu certo. E fui parar onde? Em Guarapari. Numa casa de uma pessoa que eu tinha mal conhecido em novembro do ano passado, no evento. Eu não conhecia a família, ninguém da família, só ele. Eu conhecia a mulher dele, a filha dele, os netos, o irmão dele, o cunhado dele, nessa casa. E aí, o primeiro dia eu falei com o irmão, o segundo dia eu falei com a filha, e no fim do segundo dia também falei com a esposa, e ali foi toda a família, e eu fui falar do lado espiritual e do lado das emoções. E na mesa de café da manhã foi tão engraçado. E na mesa de café da manhã, quando nós tivemos o momento ali de oração, nós oramos, todo mundo chorou, foi assim, algo sobrenatural naquela família. Mover de Deus. Quando nós terminamos aquela oração, Zezé, e eu fui para o quarto me preparar para a gente ir para a praia, eu falei, Deus, agora eu entendi o que eu vim fazer aqui. Oh, meu Deus. E eu ouvi nitidamente a voz do Senhor dizer assim, eu tenho um propósito com você, não só na área emocional, mas na área também de libertação. E tão interessante que nós fomos para a praia e tal. E no fim do dia, o irmão da esposa do Josué veio com eles e nós começamos a conversar na cozinha. O pessoal foi dormir e ficou ele e o Josué. E começamos a conversar sobre a área emocional. E, de repente, ele começou a fazer perguntas. Que ele vive ciclos de X em X tempo. Ele começou a fazer perguntas. E eu levei ele para a área da libertação. Eu disse para ele, é muito bom a área emocional, a gente tem cura, a gente tem que curar a nossa alma, a gente tem que curar feridas, mas a gente tem áreas que tem coisas que é espiritual. E aí conversamos até 3 da manhã. Quando eu fui para o meu quarto, eu dobrei o meu joelho e eu falei assim, Senhor, eu não entendi. Por que ele me fez tantas perguntas? Aí Deus novamente disse para mim, porque eu tenho para você não só cura de emoções, mas também que tem libertação de áreas que pessoas estão travadas e não sabem por quê. E aí agora eu estou numa jornada de estudo sobre a área de libertação. Meu Deus. Porque Deus tem falado, Deus tem colocado pessoas no meu caminho, mulheres no meu caminho, com problemas com filhos, criação de filhos, com problemas conjugais, com problemas, vários tipos de problemas, ciclos que se repetem. Na minha vida também ciclos várias vezes se repetiam. E Deus tem mostrado assim, nitidamente na minha vida, é isso que eu tenho para você. E sabe o mais interessante, Zezé, que a minha mãe, quando eu era miúda, minha mãe sempre me levou nas casas para orar quando ela era chamada para orar. E eu adoro orar, gente. Eu gosto de orar. A minha filha me vê muitas vezes orando. Não só você, a Delane também, né? Meu Deus, a intercessora dela. Meu Deus, mais hora, hein? Nossa, assim, nós duas, às vezes, nós fazemos propósito, nós duas, de 7 dias, 3 dias, orando uma pela outra, de madrugada. Então, assim, minha mãe me preparou. Minha mãe foi que fez comigo o ensaio de tudo, né? Fez ali um tempo, me preparou sem saber para aquilo que hoje seria o meu ministério. E hoje eu tenho a visão bem clara que Deus tem palavra, eu tentei pregar, eu tentei cantar, eu tentei dançar.
E não era nada disso. N coisas, né? Era aconselhamento mesmo, gente. Meu Deus. E hoje, assim, hoje eu tenho facilidade, né, em desbolsar uma palavra, de falar sobre a palavra. Deus fala muito comigo através da palavra. E, às vezes eu leio uma palavra e, sim, parece que Deus abre um leque, assim, e eu falo, uau, como eu lia essa palavra e não me falava tanto, sabe, Zezé? Assim, é muito interessante porque, às vezes, me faz muita confusão, porque eu já li várias vezes aquela palavra. E, às vezes, por exemplo, eu tenho uma célula que é todas as terças-feiras, 10 da manhã, essa célula para mulheres, que é online, tá, gente? Você que está aí, quiser participar, né, Zezé? E às vezes eu vou para o meu quarto de madrugada, eu estou ali, Deus, e Deus já está germinando dentro de mim e eu não estou entendendo. Germinando a palavra aquela semana. E eu abro assim, quando eu começo a ler, e eu falo, meu Deus, estava tudo isso aqui, eu nunca vi. Meu Deus. Então, assim, e às vezes... Vem uma clareza... E às vezes, até assim, na hora, às vezes eu preparo, estou lá com meu caderninho tudo anotado, porque eu adoro anotar também, eu tenho meu caderno de oração, de intercessão, meus cadernos, que Deus fala muito comigo, e eu vou anotando, e na hora, assim, que eu estou falando ali para aquelas mulheres, Deus muda tudo. Deus, assim, desce do céu, assim, e muda tudo. E, às vezes, até no aconselhamento, sabe? Deus fala comigo também nos aconselhamentos. E é isso, meu propósito. Já tem 16 anos que eu trabalho na área da estética. Amo a parte da estética, amo o que eu faço. Né? Eu já passei por várias crises, mas uma hora eu venho cá contar no podcast. Também. Várias crises que eu passei nessa área da estética. Deus. Passei muito, eu quase quebrei 4 vezes. Misericórdia. Sim, quebrar mesmo, de ter 25 mil euros de dívida, porque o meu contabilista sumiu, mas isso vai ser para uma outra jornada. Meu Deus. Então, assim, eu vejo que a minha profissão, Deus sempre guardou. Amém. Né? O meu negócio, eu sempre tive o meu negócio com a minha filha, cuidando dela sozinha. Não foi fácil, não é fácil, não é, né? Não quer dizer que agora eu estou nessa outra fase da minha vida que é fácil, não. Mas eu sei que tudo Deus tem um propósito. E às vezes você não entende, né, na altura do processo, mas depois lá na frente você acaba entendendo que Deus vai fazendo na sua vida, na jornada. Sim. Agora, quando chega quando você vai conversar com uma cliente ou com uma pessoa, quando ela começa a conversar, você consegue já identificar aonde é que ela está presa? Onde é a prisão daquela pessoa, emocionalmente falando? Você consegue detectar, discernir. É assim, eu sou muito observadora, né? Isso me ajuda muito. E, normalmente, quando a pessoa começa a falar sobre algo que está na vida dela, quando ela não fala diretamente comigo, nas atitudes eu consigo perceber algumas coisas. Porque todo excesso, ele te demonstra algo. Está por detrás. Se uma pessoa é muito extrovertida, ela fala, brinca, ri o tempo todo, ela está demonstrando que tem alguma falha lá atrás. Algo que precisa ser tratado. Se ela é muito acolhida, muito fechada, ela é muito tímida, ela tem medo até de falar, de pronunciar, tem algo que esconde. Sim. E quando ela fala, a gente consegue ter um pouco de clareza naquilo que precisa ser mexido, entende? E falando também da parte espiritual, nós também conseguimos identificar pelos comportamentos. Sim. Entende? Porque acompanha. A alma e o espírito, nós somos tríade, né? Nós temos corpo, alma e espírito, então tudo é acompanhado. O espírito, a alma e o corpo. Então, sim, e muita coisa, tá, Zezé? Muita coisa de comportamento nosso é mesmo lá de trás, lá de passado que não foi resolvido. Da criança, né? De criação de pais, de mãe, que muitas das vezes não fez por mal, né? Que fez porque também vem de um quadro também lá de trás. E eu até costumo brincar com meus clientes de coach, que eu falo assim, que a única que não tinha trauma de mãe e pai, os únicos foi Adão e Eva, que não teve criação de pai e mãe, né? Deus criou Adão e depois
a Eva. Então, eles não teve pai e mãe terrenos. Então, assim, todos nós tivemos. Então, nós temos um passado, um histórico. E a gente consegue identificar quando a gente trabalha e conhece, tem conhecimento nessa área, estuda sobre alguns comportamentos, né, que a gente tem a gente sabota, comportamentos sabotadores, vem de traumas também. E a gente consegue identificar, sim, Zezé. Consegue. Sim. Ela nem notou a curiosidade dessa pergunta, foi para mim. Porque eu fiz uma sessão de coach com ela e eu falei assim, eu vou saber agora se ela... Porque nós conversamos, né? E eu saí de lá bem tarde. E eu falei, socorro, falei com ela, socorro, tô indo aí. Eu saí de lá bem tarde, mas aí eu falei assim, vou perguntar para saber se ela identificou, mas eu notei que ela identificou porque ela foi falando coisas assim que eu sabia que era verdade, e ela foi falando, você é assim, 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 assim. Eu acho que eu só ia arregalando o olho assim para ela, assim, né? Eu falei, meu Deus, me descobriu, eu pensei, me descobriu, né? Porque às vezes a gente nem sabe, né? Então a Adélia tá me ajudando no momento a me ressignificar, né? A palavra certa é essa. Eu estou sendo ressignificada com a ajuda da Adélia. E para mim também é um prazer, né? Porque eu tenho total liberdade com ela, de conversar com ela sobre o que eu quiser. E não tem como, porque ela já me conhece. Só numa conversa ela já me descobriu, já descobriu quem é Zezé. Eu falei, pronto, agora não tem mais jeito, já descobriu. Que bom, Zezé, que você gostou. Nós, quando temos uma conversa com né, mesmo sendo em atendimento com a pessoa, claro que eu tenho a parte de ajudar, de querer ajudar, eu sempre quero ajudar as pessoas, porque um dos meus valores é ajudar o próximo, sabe? Sim. Uma das minhas coisas que eu mais aprecio é ajudar o próximo. Então, eu quero ajudar, sempre, 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 seja em atendimento, seja numa conversa, seja numa pregação, seja dentro da igreja, fora da igreja, onde eu estiver. Se a pessoa me der uma liberdade, eu quero ajudar. E a gente acaba visualizando e dando uma dica. Olha, vê assim, né? Olha assim, pensa assim. E a pessoa acaba, né, ali olhando para casa com aquela coisinha, sim, ali, né? Acho que sim, você foi ali, sim, cheia de coisinhas. Fui mesmo. Não, e depois a cabeça da gente fica um turbilhão, porque é muita informação. Eu falei, meu Deus, a gente começa a enxergar coisa que a gente não via antes. E é muito interessante. E às vezes a pessoa fala bem assim, cristão, vai atrás de coach, psicólogo, psicanalista, terapeuta. Não, Deus é, né? Deus é falta de fé em Deus. Isso é religiosidade, né? Religiosidade, porque assim, nós precisamos. Por quê? Olha, vamos lá pela Bíblia. Por quê que Saul, quando ficava possesso, chamavam Davi, né, para tocar harpa? Isso era uma terapia. Não existia o psicanalista na época, mas isso era uma terapia. Ele ouvia a música e ele se acalmava, né? Era liberto. Então, o porquê nós não procurarmos aconselhamento com terapeuta ou com psicólogo, ou que seja lá o que for, porque eu precisei. Mas uma mulher de Deus não deve sim, porque, né, Deus deixou mesmo os médicos para cuidar, né, de nós. Porque quando eu fui procurar ajuda com psicólogo e com minha terapeuta, né, com o pastor Sérgio Wesley, fiz 2 sessões com ele e fiz 4 com a doutora Priscila Moraes, da Bahia, Salvador. Fiz online. E eles me ajudaram muito, porque eles me ajudaram a descobrir coisas que eu não estava conseguindo ver, que eu estava fazendo, que não estava bem, que eu fazendo, me prejudicando. E a doutora Priscila Moraes me fez um questionário, e ela viu que no meu organismo estava faltando alguns tipos de vitaminas. E ela me passou 3 medicações que eu mandei manipular aqui em Portugal, e numa farmácia natural. Foi algo natural, um remédio, uma medicação natural que ela me passou.
E eu, com a consulta de psicologia e com a terapia, e o que ela me passou, aquela medicação que o meu organismo estava em falta, eu melhorei. Eu melhorei. Ou então hoje eu só passo para dar notícia. Olha, estou bem. Né? Eu já não vou à consulta. Né? Mas nós precisamos. E o ideal é a gente não parar. Porque nós precisamos cuidar da nossa mente. Porque se a nossa mente para, bloqueia, acontece qualquer coisa, acabou todo o resto. Né? Porque o corpo vai sentir. Né? A gente vai sentir... porque tem doenças psicossomáticas, né, que se dizem, que acaba atingindo o quê? O nosso corpo começa a responder. Então, é importante também ir para esse lado. Então, eu tô agarrada aí. Estou agarrada na Adélia. Eu falei, agora ela vai ter que me aguentar, porque não, foi muita informação. E o que aconteceu naquela consulta, na primeira consulta, foi muita informação e eu queria saber mais. Foi tão bom que eu queria saber mais. Falei, meu Deus, então é isso, é por causa disso. Ah, então aquilo é por causa daquilo. Nossa, eu não sabia que era assim, então. E foi, né? Então eu estou aí, estou no processo, mas a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Vai sim. Só para, né, aqui dar uma palavra sobre, às vezes, esse bloqueio. Eu também tinha esse bloqueio de coach, E eu tive uma depressão pós-parto quando a minha filha nasceu e eu me levantei até um dia que eu falei, não quero isso para minha vida. Eu não quero ficar assim. Eu nem tomava banho. E eu vou dizer para vocês, Zezé, as pessoas, elas têm uma dificuldade de enxergar que ela precisa de ajuda. E as pessoas têm dificuldade também em identificar em que ela precisa de ajuda. E eu vou dizer para vocês que dentro da Bíblia há uma parte que Salomão, ele chamava os reis de volta. Ele fazia como se fosse um banquete e chamava todos os reis para uma conversa. E hoje eu entendo que Salomão, ele era como se fosse uma terapia, ele aprendia com os outros reis. Por quê? Porque um rei naquela altura, ele tinha muito tipo de problemas. Em vários âmbitos dentro do reinado dele. Família, comida, transporte, todo quanto é tipo de problemas. Então, aquela reunião para Salomão não era só para falar de coisas, né, de comprar, de venda, de empreendedorismo, né, e nem de posses. Era também para compartilhar vivências. Então, assim, eu entendo pela Bíblia que Salomão, que era um homem sábio, que a palavra diz que ele tinha uma sabedoria, né, de excelência, ele tinha esses encontros pontuais, né, para entender os problemas dos outros reinados, para trazer experiência para ele também. Então, por que hoje no meio evangélico nós temos dificuldade de pedir ajuda? Se nós somos o tempo todo rejeitados, se somos o tempo todo abandonados, traídos, caluniados, entende? E o que é um trauma? Um trauma é um acontecimento de alto impacto emocional, que te gera ali uma marca profunda. Isso começa na infância. E antes de eu ser Adélia, mãe, eu fui filha. Antes de eu ser Adélia, esteticista, eu fui filha. Antes de eu ser qualquer coisa, qualquer ser humano que nasça, antes dele ser alguém, ele é filho. Filho de quem? Então, ele tem um pai e uma mãe. E, muitas das vezes, a negligência desse pai e dessa mãe gera nessa criança, que vai ser um adulto, que não tem referências. Entende? Se Deus fez o homem e a mulher por um fator. Se nós temos, né, no mundo, para quem não acredita em Deus, acredita em qualquer outra coisa, tem um homem e a mulher, é por um motivo. Não é se é pai e mãe, se tem que ter referência de pai e mãe, é por um motivo. Então, se o pai não está presente, se uma mãe não está presente, se você vem de um quadro de um pai alcoólatra, de uma mãe, né, que também não tem tempo para o filho, ou vice-versa, ou um filho abandonado, rejeitado, ou um filho que foi adotado, ele tem porquês dentro da cabeça dele. Entende? Então, histórico de todos nós, humanamente falando, nós todos temos trauma. E o tempo todo, nós curamos um trauma hoje, Zezé, e amanhã a gente tem outro trauma para curar. É uma jornada nessa terra, enquanto nós estivermos aqui. Entende? Então, assim, por que nós, no âmbito evangélico, temos essa dificuldade? Porque lá atrás,
que se implantou isso. Sim. Só que aí as pessoas têm que ter uma clareza de entender em que fonte procurar. Porque tem coisas que são espirituais e tem coisas que são físicas. Então, o físico eu vou tratar com psicólogo, com terapeuta, com coach, mas que responda à minha fé, aquilo que eu acredito. Sim. Porque eu não posso também ir um coach que ele é espírita. E eu sou evangélica. Ele vai ensinar dentro da doutrina dele. Sim. Então, assim, eu preciso de ter entendimento e buscar ajuda, sim. Eu sou apoiadora de que as pessoas têm que se tratar. Eu sou uma pessoa que você me conheceu muito tempo atrás, eu sou uma nova Adélia. Sim. Eu não sorria, eu não brincava, eu tinha dificuldade, né? E a pessoa falava uai, eu falava o abecedário todo para ela. Então, assim, porque eu tinha o senso de justiça vincado em mim. E isso foi tratado, e hoje eu tenho uma nova pessoa. Por isso que a palavra vai dizer que nós temos que renovar a nossa mente. Amém. E renovar a mente não é só, né, com coach, só com desenvolvimento, só com médicos, também é com a palavra. Porque a palavra também, ela liberta, ela cura, entende? Então, feridas da alma também são curadas através da palavra, também através de desenvolvimento. Amém. É isso. Gente, valeu a pena estar com a Adélia. Você quer dar algum conselho para o pessoal que está aí nos ouvindo, Adélia? O conselho que eu tenho para você, né, para todos nós, que se conheça, sabe quem você é, quais são, né, suas habilidades, quais são os seus pontos de melhoria, quais são os seus perfis. O seu perfil, quando você sabe quem você é, sua verdadeira identidade, você consegue entender o seu propósito e o seu chamado. E vou dizer uma coisa para você também, assim, que aconteceu comigo. Hoje, por eu saber quem eu sou até uma pessoa mais feliz. Amém. Porque eu tenho uma identidade. Glória a Deus. E isso ninguém rouba. Glória a Deus. Coisa linda, né, gente? É muito lindo. Essa história e tudo que você falou aqui. E eu sei que tem gente aí que vai ficar pensando, né? Procurem aí a Adélia. Que ela está disposta a ajudar, né? Sim. Como ela falou, é chamado, né? Faz parte do chamado dela. E tem sido uma bênção, né? Eu fiz uma primeira sessão. Vamos continuar, né? Porque tem muito mais coisa vindo por aí, né? E a gente precisa, né, ter esse autoconhecimento de nós próprios, né? Também. Tá bom? Deus abençoe a todos que estiveram conosco até agora. E até a próxima. Até o próximo Tomando Posse da Unção.